Rapaziada, nesse momento, tá os 40 do segundo tempo, Vasco e Grêmio. E eu já tô gravando o vídeo da derrota. Só que eu já podia estar gravando esse vídeo da derrota desde o primeiro gol do Grêmio. Ou bem antes de começar o jogo. Porque esse Vasco que entrou em campo agora é o mesmo Vasco que tomou o 3 do Juventude em casa. Não teve quantidade de vaias que teve os aplausos de quando a gente perdeu em casa pro São Paulo, por exemplo. Teve mais aplausos quando a gente tomou 2-0 do São Paulo em casa do que vaias quando a gente tomou 3 do Juventude em casa. É o mesmo time que tomou 3 do Botafogo. Então a gente já entrou derrotado para esse jogo, depois de 10 dias de data FIFA. O Vasco já entra derrotado para esse jogo. Depois de tomar o gol, eles tiveram menos vontade de empatar o jogo do que o Grêmio de fazer o segundo. Estão conseguindo ser ultrapassados pelo Grêmio, que foi o campeonato inteiro brigando para não cair atrás da gente, e está conseguindo ser ultrapassado pelo Grêmio. As 4 vitórias consecutivas que o Vasco teve, nesse momento estão sendo barradas por 4 derrotas consecutivas. São Januário, que era para ser nosso apoio, a gente não ganha mais lá. O time não mostra mais força de vontade nenhuma. E se o time não tem força de vontade, pelo menos, não há motivos para pedirem confiança de uma torcida. Porque essa torcida está cansada, está cansada. Só que a torcida devia estar cansada também, não só de assistir esse time, mas de ver isso e não fazer nada. Porque depois que tem uma vitória, o técnico que ontem a torcida estava chamando de burro, que é o Diniz, por exemplo, vai estar aplaudindo. A torcida do Vasco precisa ter mais cobrança para esse tipo de situação acontecer. Porque os jogadores estão se sentindo confortáveis de fazer o Vasco de chacota ano a ano. Porque não adianta nada a gente fazer uma grande sequência, um grande futebol, se depois vai tomar uma goleada do seu rival, que é o Botafogo. Se depois vai perder 3 partidas seguidas, se vai ter o pior aproveitamento do ano em São Januário. A inconstância é muito pior do que uma constância mais ou menos, porque pelo menos a gente ganhasse em casa, jogasse jogos difíceis em casa, tivesse a mesma quantidade de pontos, tudo bem. Mas o Vasco vive numa eterna gangorra, que um momento a gente confia muito e no outro eles falam que não dá pra confiar neles. E se não dá pra confiar neles, eles provaram isso o ano inteiro, tá bicho na hora da torcida aumentar o tom de cobrança. Com o Fernando Diniz, por exemplo. Porque pode-se dizer muito, eu vejo muita torcida do Vasco dizer que a culpa não é dele. Mas, na verdade, a única pessoa que não tem culpa é a torcida. Porque ele é literalmente o treinador do time. É quem comanda o time. É quem faz a escalação. Mais uma vez, foi muito teimoso. Tietchan ficou até o final do jogo. Verratti ficou até não ter como substituir. As teimosias têm que ser cobradas. Porque a gente está num time grande, a cobrança tem que ser grande. 2-0 vergonhoso pro Grêmio fora de casa. É um 2-0 que se o Grêmio pressionasse, que se o Grêmio fosse um time bom, porque não é. O Grêmio não é um time bom. O Grêmio não é um time forte. E eu digo até que o Grêmio é mais fraco do que a gente. Teriam metido 5. E é bom falar que esse mesmo Grêmio, na pior fase deles no campeonato, o Vasco não conseguiu ganhar deles sequer em São Januário, que o jogo ficou 1-1. E era nesse momento que a torcida devia ter cobrança, porque são pontos que a gente precisaria hoje para um G8, que a gente sequer teve chances. Porque o primeiro momento do campeonato que a gente teve chances de pensar em uma Libertadores, logo depois, a gente já perdeu essa oportunidade. Perdendo pro Juventude em casa, perdendo pro São Paulo em casa, tomando um pau do Botafogo fora de casa, e agora a mesma situação pro Grêmio. Tá na hora da gente acordar. O senhor Felipe Coutinho não jogou absolutamente nada hoje, nem futebol hoje. Na verdade, é difícil eu falar, além do Léo Jardim, quem jogou bola hoje. O nosso próprio goleiro, que foi o melhor em campo do Vasco hoje, tomou 2 gols. Então imagina quem foi pior. O Verratti não toca mais na bola. Não toca. O Verratti hoje é um jogador que a gente trabalha no imaginário. Que no imaginário ele é um excelente jogador. Ah, mas é o artilheiro do ano. Artilheiro do ano, que nos últimos 20 jogos, se tiver 2 gols, que foi fez contra o Bragantino, são muitos. São muitos. Essa é a grande questão. E além do Verratti, temos o Matheus França, que entra, tá, desde que chegou tentando buscar um recondicionamento físico. O Vasco virou isso, uma clínica de reabilitação. Tem ele nessa clínica, tem o Thiago Mendes, um Paulinho Paulo, já não acredito mais que vai jogar. O que mais tem são jogadores que um dia podem vir a render no Vasco. Isso aqui é quando a gente vai contratar jogadores para agora. Para resolver agora. Porque agora é o importante. A Copa do Brasil tá batendo na porta. E nesse momento o Fluminense é o favorito para passar. O Vasco sequer é cogitado. O time que deu olé no Fluminense há pouco tempo atrás não existe mais. Porque não existe constância nesse time. Enquanto a gente se agarrou nesse resultado, agarrou nas 4 derrotas seguidas, eles foram lá, foram pressionando, demitiram o treinador, veio cobrança, teve cobrança interna, hoje estão ganhando o clássico. E estão chegando firmes para a semifinal. O Vasco está chegando abatido, com uma cara descansada, com uma cara de derrotado. Apáticos em campo, apáticos. A cobrança, mais uma vez, falando, tem que ser grande. São Januário, você não está sendo usado como nossa casa. Não está sendo usado como caldeirão. Os jogadores mal respeitam o São Januário, fizeram o pior aproveitamento da história do São Januário esse ano. Tem que ser usado pelo menos para cobrança. Pelo menos para cobrança. Porque deixa eu explicar uma coisa.
O nosso treinador, toda coletiva, faz questão de diminuir o Vasco. Falar que o Vasco tá aprendendo a ser time grande, que, nossa, tá tanto ano na merda que é impossível não voltar. Não é impossível, não. Porque esse papo de reestruturação é um papo que entra na cabeça e vai embora. Porque vamos ser bem sinceros aqui, tirando o Flamengo e o Palmeiras no futebol brasileiro, que time não tem reestruturação? O Grêmio tem reestruturação desde 2017 também. O Inter, por exemplo, o rival, tem reestruturação. Cruzeiro, Galo, Botafogo desde o ano passado, Fluminense, todos os times estão em reestruturação. Todos os times. Mas só um desses times, nos últimos 4 anos, gastou 400 milhões em contratação, que foi o Vasco. E isso pouca gente fala, não tem dinheiro. Mas que time mais gasta todo ano 100 milhões de contratação? Porque gastamos 4 anos seguidos 100 milhões de contratação. Olha os nossos jogadores. Matheus França na reserva é 1 milhão de salário por mês. O nosso titular, Verratti, que mal toca na bola, é mais 1 milhão. Coutinho é 2. Que time que está em reestruturação faz isso? O Vasco tem obrigação de demonstrar resultado. A torcida tem que começar a cobrar isso, resultado. Não me importa mais, senhor Fernando Diniz, quantos % de posse de bola teve. O único número que me importa é o 2 e o 0 que teve no placar hoje. É o único número que me importa. O ano só vai ser salvo se ganhar a Copa do Brasil. Só. Se o Vasco perder a Copa do Brasil, o ano foi uma merda. A torcida não pode se acostumar com metade de tabela, se ficar no meio da tabela. Se ficar no meio da tabela. Porque o Vasco tem um time melhor para isso. E além do time, é um campeonato que os times que estão à frente não são melhores que o Vasco para isso, só estão sendo menos apáticos e mais eficientes. E o time do Vasco precisa ser isso, eficiente. Porque não adianta nada, da forma mais difícil, mais bonita, seja jogando com goleiro, lateral, zagueiro, cansa o time inteiro, chega no meio campo e dá um cruzamento, da mesma forma que o Grêmio, com 3 passes, deu o mesmo cruzamento, sem cansar absolutamente ninguém. Eu começo a me questionar se eu quero ser o time que joga mais bonito ou se é o time que mais comemora vitórias. Eu prefiro comemorar vitórias que passe bonito. Chega um momento que não dá mais para esperar. Não dá mais. Jogadores têm que ter cobrança 24 horas, treinador tem que ter cobrança 24 horas e presidente tem que ter cobrança 24 horas. Porque o primeiro erro está na cabeça. A cabeça sempre é o que comanda. Essa é a grande situação nesse momento. Não dá mais para a gente achando que tá tudo bonito, chega na barreira tem pagode. Nesse momento o Vasco está em cobrança e precisa ganhar essa Copa do Brasil. A única forma de salvar o ano é essa Copa do Brasil. Dê um jeito de ganhar. A torcida tem que colocar na cabeça dos jogadores que a Copa do Brasil é obrigação. E não é um título que vai salvar eles como herói. Não. É um título que vai fazer sendo obrigação no ano do Vasco. Tem que ser obrigação. A torcida tem que começar a pensar dessa forma para chegar nos jogadores exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Títulos têm que voltar a ser obrigação aqui dentro. E jogos como esse tem que ser vergonha e vexame. Os jogadores têm que ter vergonha de falar com a torcida depois desse jogo. Só que tá virando tão comum e a torcida tá ficando tão apática depois desse tipo de derrota que eu vejo mais aplausos quando o Vasco toma 2-0 de um freguês nosso, que é o São Paulo e o São Januário, do que quando perde 3-1 pro Juventude. Que finalmente a torcida comece a acordar e a cobrar da forma que o Vasco merece ser cobrado, com respeito, coisa que não estão tendo, com dignidade, coisa que não estão tendo, e com muita garra, coisa que não estão tendo. Eu não quero mais que sejam os melhores, mas eu quero que ganhem os melhores. É só isso que eu quero. Pontos. Já deu um momento. Se o Vasco ganhar as 4 seguidas do campeonato, as 4 seguidas que faltam, o brasileiro ainda vai ter sido ruim. O brasileiro ainda vai ter sido decepcionante. Eles ainda vão ter feito um vexame na Sul-Americana. Vexame que o Vasco fez. Ainda vão ter tido um brasileirão bem ruim. Então a Copa do Brasil é a chance de vocês salvarem a própria vida de vocês, no sentido de cobrança, no sentido de ano, obviamente, sem partir para agressão física, eu estou falando, no sentido de salvar a vida de carreira de vocês, o ano de vocês, e a nossa também, porque o torcedor está cansado de esperar migalhas de vocês, apoiar por tudo para entregarem migalhas e depois ainda comemorar por isso. Não tem nada a ser comemorado mesmo se ganhar as 4 seguidas. Ganha as 4 e ainda ganha o Brasileirão. E ainda ganha a Copa do Brasil. É isso que precisa. Ganha as 4 partidas e ainda ganha a Copa do Brasil. É o mínimo para essa camisa. Não é o máximo. Vocês não vão ser heróis se fizerem isso. É o mínimo que essa torcida merece. Tenham uma boa noite a todas. A minha não vai ser. Então é isso. Que ganhem do Bahia agora, dê um jeito de ganhar fora de casa. Eu acredito? Não, já perdi a confiança há muito tempo. Para mim, o ano vai ser sabático até o final do ano. Tá insuportável, tá insustentável assistir um jogo do Vasco. Tá insustentável. Não dá mais gosto de assistir o jogo do Vasco. Mas estarei lá e eu tenho certeza que a torcida também estará, por exemplo, na Copa do Brasil. No Brasileirão vocês fizeram vergonha, na Sul-Americana fizeram vergonha. Acorda. Dá tempo de acordar. Todo mundo liga para o que acontece no final do ano, não no início. Se no final do ano vocês sorrirem, a gente vai sorrir. E a história vai lembrar disso. Mas acorda. Acorda. Cada capítulo que vocês fazem dentro de campo é o capítulo que fica para a torcida do Vasco. E quem realmente vai sofrer com isso é a gente. Que está cansado de sofrer já. Acorda que dá tempo.